Eu tenho certeza que vocês estão na bênção, né? Se eu perguntar se está tudo bem, eu acho que sim, né? Essa ministração é a última? É a última? Deixa eu perguntar. Ilma, é a última? É, né? Amém. Queria que vocês se juntassem aqui. Será que pode? Ficar aqui desse lado? Agonia mesmo, eu vou ficar aí com vocês. Estou longe aqui, gosto de ficar perto. Mas agonia mesmo, a gente vai ficar pertinho. Vamos juntar mais? Amém. Você precisa ficar perto aí, porque a gente vai fazer uma conversa agora. Meu nome é Rosana Alcântara. Eu não posso falar que eu não sou pastora, porque eu já fui ungida pastora numa igreja que eu era. E eu passei aqui para a Igreja Batista Anel de Selado, profetizando. Eu passei para a Igreja Batista Nova Aliança e lá eu não exerço ministério pastoral. Mas amém. Amém, porque eu já fui ungida há mais de 20 anos como pastora e tem 10 anos que eu estou aqui na igreja, mas sempre à frente do trabalho. Quando eu saí da outra igreja, eu falei assim, eu vou ficar sentada no banco, eu não vou fazer nada. Que nada, na próxima quinta-feira eu já estava pregando no culto de mulheres e daí foi para frente. Porque nós somos de Deus e a obra de Deus não pode parar. E se Deus te escolheu para usar, Ele vai te usar. Amém? Não tem jeito de fugir. Eu queria que você conversasse com essa pessoa do lado e pergunta para ela o que ela faz. O que ela é. Eu, por exemplo, sou lavadeira, sou cozinheira, sou passadeira, sou vovó também já. Eu que olho a minha netinha. E eu sou do lar. Eu sou contadora, na verdade, formei em contabilidade, mas só exerci 3 anos. Quando eu casei, parei de trabalhar, parei tudo. Mas eu quero que você atente pelo fato de que quando você chega na casa de Deus, você é isso em tudo que você falou, mas não aqui agora, né? Quando você chega aqui na casa de Deus, você deixa essa esfera de atividade humana e você entra na atividade espiritual, amém? E nós vamos ocupar esse espaço espiritual agora. E eu queria que você falasse com essa pessoa aí. Você não tem noção, fala assim com ela, da capacidade de Deus de te abençoar hoje. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu não tenho noção, você não tem noção da capacidade de Deus de te abençoar. E se por acaso você tem um pouco de noção, eu quero te dizer que Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, em nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, você não é uma vendedora, você não é uma comerciante, você não é o que quer que seja na sua profissão ou que você faça. Nessa tarde, você é uma adoradora. Aleluia! Vamos abrir comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 10.
Nós vamos ver a partir do versículo 38. Fica com a sua Bíblia na mão. Amém? Vamos olhar aqui o que é ser uma mulher adoradora. Lucas 10. Nós vamos ver do 38 ao 42. Alguém aqui já ministrou sobre Maria ou Marta? Você? Amém. Que palavra rica, né? Que coisa maravilhosa. Todos encontraram? Vamos ver. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que será que Maria ia ajudar Marta a fazer? Fazer pão, pôr um café, arrumar uma mesa. Ela ia cozinhar, ela ia arrumar a casa, fazer uma faxina. Maria deixou de ser alguém, uma cozinheira ali diante de Jesus, para ser uma adoradora. Por isso que eu estou falando, você deixou. Eu deixei minha netinha, deixei meu esposo, deixei a cozinha lá, tem uns pratos lá, deixei para me ser adoradora nessa tarde. Vamos falar um pouco dessa Maria. É a Maria de Betânia. Você vê aqui que ela é uma seguidora fiel. Maria, ela tinha um amor incondicional. Ela amava aquele que ainda não havia se entregado por ela, mas que mais tarde se entregaria por ela. Morava numa casa onde Jesus ia visitar como amigos. Ela foi uma mulher destacada, como a primeira mulher que buscou estudar teologia. E sabe onde ela estudou? Qual seminário ela estudou? Ela estudou teologia aos pés do Senhor Jesus. Ela tinha fome de ouvir as verdades espirituais. Maria se assentou aos pés de Jesus e ela ouviu as suas palavras. Diga assim: ouviu. Ela ouviu numa época em que era fora dos padrões as mulheres serem ensinadas, principalmente por um rabino como Jesus. Jesus era chamado de mestre, Rabone. Ele era um rabino, ele é judeu. E nessa época que Maria sentou-se nos pés de Jesus, as mulheres não tinham muito valor. O valor de uma mulher é questionado por homens. Você tem uma ideia? Se um comerciante fosse dar um troco para uma mulher, ele faria o possível para não encostar naquela mulher, porque ele pensava, ou eles achavam, ou eles entendiam que se ele tocasse em uma mulher, ia ficar contaminado. Mas este homem, o Senhor Jesus, era diferente, porque mais tarde ele tocou em mulheres para serem curadas. Amém? Jesus é aquele que toca em minha vida. Aquelas mulheres, elas nunca seriam ensinadas em público, exceto por Jesus. E Jesus revelou grandes verdades às mulheres. Ele revelou a Madalena, a ressurreição, que é a base da minha fé, amém? O meu Senhor está vivo. E foi revelado primeiro a mim, a uma mulher. E quando Maria foi criticada aqui por Marta, o que Jesus faz? Ele elogia. Que é isso? Ela escolheu a melhor parte. É tão chato quando alguém fala algo de você e às vezes seu esposo, né, esses homens tem hora que eles fazem os trem com a gente. Se eu deixo fazer isso, às vezes a pessoa fala um negócio assim, em vez de te defender, ele concorda.
chego lá em casa, eu puxo ele, quando for assim, chega aqui em casa, você me fala. Na hora você fala, não, ela tá certa. Mentira, ele não faz isso, não, já fez. Mas eu já vi isso acontecer perto de mim. E quando a Marta chegou para falar da Maria, ela esperava que Jesus falasse assim, é mesmo, Maria? Sua irmã está ocupada. Mas não. Jesus falou assim, ela escolheu a melhor parte. E nessa tarde eu quero que cada uma de nós entendamos o que é verdadeiramente ouvir a Jesus. Para você ouvir, você primeiro precisa escutar, você primeiro precisa tornar-se atento. Se alguém for te dar uma palavra, se alguém for te dar um conselho, se alguém for fazer um pedido para você, se isso não chegar no seu coração, não vai acontecer nada. Quantas vezes a pessoa chega para a gente e fala, irmã, me dá um conselho, me dá uma palavra. Você dá uma palavra para aquela pessoa, mas não acontece nada porque não chegou no coração dela. Será que é a minha palavra que não adiantou? Será que é porque eu não orei direito? Será que é porque o Espírito Santo não me usou? Mas muitas vezes é porque não vai ao coração daquela pessoa. E Maria, nesse episódio aqui, depois que ela ouviu a Jesus, o ouvir de Jesus, a palavra dele, chegou até o coração dela e levou ela a uma atitude premeditada mais tarde. Aquelas palavras de Jesus produziram algo no coração de Maria, que levou Maria mais tarde a uma ação de adoração genuína, e isso nós vamos ver nessa tarde. Aleluia. Depois que Maria preferiu ouvir a Jesus, ela foi levada a adorá-lo de maneira única, de maneira pessoal, de maneira genuína. Quem consegue ouvir Jesus compartilha do perfume que há nessa palavra. Você vai entender o que eu estou falando. Pastora Juliana, um dia ela falou, escrevi até na minha Bíblia, ela falou assim, essa palavra tem o cheiro de Deus. E eu quero que esse cheiro tome a minha vida, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, do 6 ao 13. Amém? Vamos ver? E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis essa mulher? Pois praticou uma doação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sido. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez por memória sua. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa abrir não, mas em João, capítulo 12, esse mesmo texto fala assim, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Esta Maria é a mesma Maria
que estava sentada aos pés do Senhor Jesus, estudando teologia. Nardo, flor de nardo. O que é esse bálsamo? É um líquido aromático espesso que flui de muitas plantas. Nardo puro. Quando a Bíblia fala que é nardo puro, a Bíblia fala que o perfume era autêntico, era precioso e era caro. E o vaso de alabastro também não era qualquer vaso. O vaso de alabastro era feito de uma pedra finíssima, muito valiosa, e que era usado pelos artistas. Maria abriu mão de algo valioso para derramar a alguém infinitamente mais valioso. Muitas pessoas vêm à casa do Senhor para ser alimentadas, amém? Isso faz parte, mas é um efeito colateral, não é princípio da adoração. Princípio da adoração não é receber, princípio da adoração é dar. Mas para você ser alimentada, para você querer comer, você precisa ter fome, você precisa ter sede na sua alma. Porque se você não tiver fome, você não vai comer. Se você não tiver com fome agora de Deus, você deve estar contando as horas aí para o culto acabar. Que hora que vai acabar esse congresso, meu Deus? Chega no culto quarta-feira, né? Domingo, toda hora olha pro relógio, porque está cheia. Ou então não está com fome. Às vezes você não está cheio, mas você não está com fome. Mas alguém sempre irá adorar, amém? Você percebe nos olhos da pessoa, você percebe no semblante dela, você percebe no sorriso no rosto, você percebe até nas lágrimas, que sempre tem alguém com fome na presença de Deus, sempre tem alguém com sede na presença de Deus. A verdadeira adoradora veio aqui nessa tarde encontrar-se com o Senhor. E eu vou te falar uma coisa: você não vai sair desse congresso sem encontrar-se com Deus. Se é que você ainda não encontrou com Ele. Porque você é adoradora. E Deus procura adoradores. Então Ele vai te encontrar. Amém. Maria, ela estava com o coração cheio de gratidão e ela precisava extravasar. Você sabe quando você está alegre, você precisa falar com alguém? Você já viu quando você está na alegria, assim, você não aguenta ficar com aquilo dentro de você? Por exemplo, quando você recebeu a notícia que estava grávida, né? Foi notícia de alegria, né? Amém. Em qualquer situação. Aí você tem que falar. Ou então você ganhou um carro novo, seu marido comprou um carro, comprou sua casa própria. Amém? Amém. Arrumou um emprego, vai ganhar bem. Tem um tempão aí que não está trabalhando. Quando você consegue algo, você quer falar com alguém. E Maria, ela estava cheia de gratidão e ela queria extravasar essa alegria que ela tinha por Jesus. Porque a palavra dele produziu isso no coração dela. E eu quero que você veja aqui comigo 3 atitudes daquela mulher. A primeira atitude, ela pegou um vaso e quebrou o alabastro caríssimo para ungir Jesus. Tem uma tradução que fala que foi só nos pés. Nessa tradução fala que ela quebrou o vaso. E ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos pensar nessa cena, vamos pensar nessa situação. Se Maria tivesse pegado o vaso e derramado assim só algumas gotas, eles iam olhar para ela e falar assim: olha quanto amor que ela tem no mestre, né? Pegou um vaso caro e derramou umas gotinhas nele. Se ela tivesse pegado só metade e derramado nele, guardado a outra metade, o
pessoal lá ia falar assim: olha que dedicação da Maria, como que ela é boa, ela derramou metade do óleo sobre Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ela pegou o vaso, quebrou e derramou completamente sobre a cabeça de Jesus. Sabe o que eles disseram? Que desperdício. Eles não entenderam. Que desperdício. O que é isso? Eu quero que você veja que o presente ele não era só caro, mas ele foi dado sem retorno. Segundo o princípio do adorador: não adore a Deus esperando retorno, esperando receber nada dele. Isso não é adoração. Jamais aquele vaso seria reutilizado. Jamais aquele perfume poderia ser tomado de novo. Eu quero levar sua atenção aqui para a figura desse vaso. Eu quero que você pense nesse vaso quebrado. Há analogia aqui, há uma comparação aqui. Você é um vaso, diga assim: eu sou um vaso. A Bíblia fala que nós somos um vaso. A palavra de Deus se refere ao vaso na casa do oleiro. O vaso ali é quebrado. Olha o vaso. Glória a Deus. O vaso, quando ele vai na casa do oleiro, ele é moído, ele é quebrado, ele se torna barro. Quantos vasos aqui se tornaram um carro? Ô gente, tem horas na vida da gente, tem situação na sua vida que você vira um carro. Fala a verdade. E pior que carro machuca. Se você pisar em carro, num vaso desse quebrado que a irmã mostrou, você machuca o pé. E às vezes quando a gente dá um carro, a tendência nossa é machucar as pessoas, porque a gente está machucado. O vaso também ele se torna pó, poeira. O vaso também ele se torna barro. Mas quando o Senhor vem, derrama o seu Espírito, a sua presença na sua vida, Ele faz de você um vaso novo. A Bíblia está falando aqui desse vaso de alabastro. Tem um filme, eu nunca assisti ele todo não, eu sempre vi. Era do Bruce Willis, fala assim, Corpo Fechado. Eu não assisti. Mas eu ouvi falar que nesse filme ele não quebrava. Vocês já ouviram essa referência, né? Corpo fechado, né? Tem gente que vai na macumba e fala que está corpo fechado, né? Vocês já ouviram? Né? Ou eu falar com você que tem gente na presença de Deus que está com o corpo fechado. São pessoas inquebráveis que não conseguem se quebrar para ser utilizado para alegrar a Deus.